Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Que saudade! Nós vamos começar agora a nossa aula de ensino religioso. Nós estamos aprendendo em nossas aulas sobre escolhas, as escolhas e as consequências dessa escolha. E nós estamos estudando sobre a vida de Daniel e dos seus amigos. Vocês se lembram das últimas aulas, quando nós falamos sobre Daniel, os amigos de Daniel sendo jogados, lançados na fornalha de fogo ardente? Pois é, isso aconteceu durante o reinado de Nabucodonosor. Mas quando Nabucodonosor morreu, o seu filho Belsassar ficou em seu lugar e Daniel e os amigos ainda estavam lá, continuavam lá na Babilônia. Então a Bíblia diz que certa vez o rei Belsassar, ele fez uma festa, convidou muitas pessoas para essa festa, fez um banquete. E num determinado momento, depois de haver bebido muito, de já estar lá, alto, ele mandou chamar os empregados e ordenou que eles trouxessem lá do templo o que o pai, o Nabucodonosor, havia pego lá do templo de Jerusalém, da igreja, uns utensílios que eram usados como utensílios sagrados do templo. E aí ele mandou eles trazerem esses utensílios para colocar nessa festa aqui. Só que esses utensílios lá em Jerusalém eram utilizados nos rituais religiosos deles. Era algo que eles faziam somente para cultuar a Deus. Mas ele não quis saber de nada disso não. Mandou trazer e colocar lá. E foi festejar. Porém, a Bíblia diz que num determinado momento, numa certa hora lá, algo muito estranho aconteceu. A Bíblia diz que o rei Belsassar viu, olhou que na parede apareceu uma mão. E essa mão começou a escrever. Já pensou você ver uma mão assim escrevendo na parede? Pois é, ele viu. E também o que estava escrito ali era algo muito estranho. Ele nunca ouviu falar daquilo, nunca viu nada parecido. E então ele ficou bem preocupado, né? O que significava aquelas palavras ali? Eram palavras diferentes. Ele não conhecia. Estava escrito lá, Mene, Tekel, Uparsim. Hã? Mene, Tekel, Uparsim? Mas o que será isso? Ele ficou tão transtornado, primeiro porque ele ficou muito assustado, de ter visto aquela cena. E depois, por imaginar, o que está escrito aqui? Não existe nenhum idioma parecido com esse, não dá para saber. Mesmo assim, o rei Belsassar mandou chamar todos os sábios, os astrólogos, os adivinhos, os estudiosos, muita gente, porque ele queria saber, Ele queria saber o significado daquelas palavras muito estranhas para ele. E todas as pessoas que ele chamou, de todas, nenhuma conseguiu decifrar. Ninguém conseguiu, parecia um enigma, parecia uma coisa que era muito impossível. Então a Bíblia diz que a esposa de Nabucodonosor se lembrou de Daniel, das vezes que Daniel atendia ao rei, de quando ele interpretou o sonho do rei, que isso nós também tivemos lá na escola, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, ninguém conseguia dizer o significado, Daniel conseguiu. E então o rei Belsassar mandou chamar Daniel e disse, Daniel, você consegue dizer o que estava escrito nessa parede aqui? E Daniel disse, bom, eu mesmo não consigo, mas Deus, que é todo poderoso, que sabe de todas as coisas, pode sim. E Daniel orou a Deus e Deus revelou o que significava aquilo. Você quer saber o que era? Então vamos lá. Daniel disse para ele assim, olha só, Mene significa Deus
contou o número de dias do seu reinado e resolveu terminá-lo. Tekel. O senhor rei foi pesado na balança e foi achado em falta. E a palavra Uparsim significa seu reino está dividido e entregue a outro reino. Ou seja, Deus estava falando para ele, para o rei Belsassar, que ele estava vendo todas as atitudes e tudo que ele estava fazendo. E ele pesou os dias dele na balança. É como se ele tivesse feito um balanço geral da vida do rei e achou ele em falta. Disse também que o reinado dele, estaria ao fim. E a Bíblia diz que no mesmo dia, naquela mesma noite daquela festa, os medos e persas invadiram a Babilônia e levaram todos os utensílios também, fizeram aquilo que a Babilônia um dia fez em Jerusalém. Eles invadiram lá e conquistaram a Babilônia. E a Bíblia também diz que no mesmo dia o rei Belsassar morreu nessa guerra aí, dessa invasão desses medos e persas. E que o rei Dario ficou no lugar dele agora como rei. E realmente, quando nós fazemos as coisas que desagradam a Deus, também quando nós agimos com maldade, assim como nós temos aprendido em nossas aulas sobre as nossas escolhas e consequências, a gente também colhe. Mas também a boa notícia é que quando nós fazemos aquilo que é correto, que é bom, que é certo, nós também colhemos. Então eu quero ler para vocês Gálatas 6, 7, 9 não. Gálatas 6, versículo 7, que diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso que vai colher, é isso que colherá. Então, para a gente não se enganar, não devemos nos enganar. Então, se eu consigo plantar o amor, a honestidade, a bondade, o respeito, eu vou colher isso também. Agora, se eu for uma pessoa que estou sempre brigando, estou sempre encrencando, estou sempre contando mentiras, estou sempre fazendo coisas erradas, é claro que eu também vou ter as consequências disso. Belsassar teve a consequência de mexer nas coisas que eram de Deus e do templo, E isso aconteceu mesmo, de verdade, está relatado lá no livro de Daniel. Mas agora, eu trouxe para vocês um enigma. É isso mesmo, eu vou colocar aqui um enigma e você vai tentar descobrir o que é, vai tentar para poder me dizer, tá bom? Olha só, é esse aqui. O que está escrito aqui? Aqui não é nenhuma mão misteriosa não, fui eu mesmo que fiz. Mas o que você acha que está escrito aqui? Se você conseguir descobrir, você vai me dizer. Escreve lá, coloca lá na sala de aula para mim, ou você pode mandar um áudio também dizendo o que estava escrito aqui. Se você não conseguir, pede ajuda para sua família. E se você descobrir, não é difícil não, tá? Você vai me dizer. Mas eu vou te dar uma dica. É um versículo da palavra de Deus. Já ajudei, né? Então, se você conseguir, manda para mim, tá bom? Se não conseguir, você me diz. Ah, tia Sandra, eu não consegui descobrir de jeito nenhum, tá bom? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão dessa aula. Nós vamos fazer uma atividade sobre ela também. E aí, depois nós vamos dar continuidade, porque Daniel ainda passou por muita coisa, viu? Acredite que ele ainda vai ter história para contar. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal!